Fala galera, esse é mais um episódio do Dissonante Podcast. Eu sou Vinícius Lima e hoje que eu trouxe para conversar aqui meu amigo Jonatas Lobo. Tudo bom, Jonathan? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Pô, obrigado por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Para quem não conhece, Jonathan é professor de matemática, tá terminando o mestrado em matemática, não é isso? É guitarrista de uma banda de rock, não é isso? E tem mais história aí que a gente vai desencavar. Com certeza. É, flamenguista igual eu. Flamenguista. Tá feliz que a gente ganhou ontem. Com certeza. Pô, velho, ontem a gente tava... Aquela vitória de ontem a gente tava precisando. Tava precisando. Se a gente perde ontem, a gente... adeus à disputa do título. Do título, exatamente. Né? Só continua ali a disputa do título depois daquela vitória. E eu acho que se o Flamengo perdesse ontem pro Palmeiras, eu acho que Rogério Ceni ia ser demitido. Concordo. Que a pressão da torcida... muito grande. Não acha? Com certeza, concordo. É, gostei. Não assisti o primeiro tempo, como eu te falei, né? Mas O primeiro tempo foi... O Flamengo dominou totalmente o jogo. É isso, igual, tipo como a gente jogou ano passado. Ano passado não, 2019. Lembrou 2019. Pois é, pô. Porque aqueles desarmes que era feito, logo começando pelos atacantes, e aquele desarme, e você o tempo todo posse de bola, né? E um tempo todo chute a gol, Gabigol toda hora chutando a gol. Eu vi que o primeiro gol foi um gol contra. Foi. Mas o Flamengo tava abafando. Foi, exatamente. Não é isso? Exatamente. Começou, na verdade, esse gol com o Gabigol ele marcando. Pois ele é. conseguiu, através de uma marcação, conseguiu a bola, né? E aí a bola foi chegando e a Arrascaeta estava muito próximo do gol, que fez com que exatamente o zagueiro ele chutasse sem aquele cuidado. E aí um chutou em cima do outro. Chutou em cima do outro e... Bom pra nós. Bom pra nós. Mas vamos voltar aqui, velho, a questão da matemática na sua vida. Isso que eu iria começar por aí. Porque você é formado em matemática pelo OESC. Exato. Inclusive, minha faculdade que eu fiz biomedicina lá na OESC também. Massa, bacana. E aí, dá aula você dá aula desde a faculdade ou só começou a aula? Desde a faculdade. Na verdade, no início, não foi bem... Eu queria ser professor de matemática. Não é aquela história de... eu tinha um sonho de ser professor de matemática. As coisas aconteceram. Eu lembro de que você falou, inclusive, assistam o primeiro episódio aí. Onde... Primeiro episódio com o Hudson Moura. Isso, com o Hudson Moura. E você colocou... sempre está aberto às oportunidades. Eu sempre gostei de música. Eu, com meu 8, 9 anos, eu já estava tocando na igreja. Guitarra, violão. Então, assim, sempre tive essa ligação com a música. Uhum. Né? E a matemática é aquela coisa escolar de conseguir gostar de fazer aquelas contas grandes, conta de dividir, tirar prova. Você, desde de pequeno, você tinha facilidade com cálculo? Tinha. Exatamente. Eu lembro, quarta série, né? Era antigamente chamado de quarta série. Que eu também nem sei como é que tá hoje mais. Fundamental 1, né? Tem outras nomenclaturas aí. E aí o que acontece? Eu gostava muito de fazer aquelas contas enormes. Eu tinha uma professora que ela passava contas enormes. E eu ficava até às vezes mais tempo que os outros. A professora me deixava ali, tempos ali fazendo as contas que eu gostava. E eu só parava quando eu concluía. E aí eu sempre conseguia tirar 10 nas contas de matemática. Entendi, velho. Acho que foi aí que começou aí a surgir aí essa questão de matemática. E vi que lá na frente eu percebi que tinha, né, esse dom, né? Essa possibilidade, né? Sim. De ser aproveitado. Mas sua família também já é da área da educação. Que sua mãe é professora. Isso, minha mãe é professora. A gente, na verdade, tem toda essa criação praticamente do berço dentro desse contexto escolar, né? E só que interessante que não foi exatamente logo no início que eu tive essa visão de ser professor de matemática. Começou, na verdade, gostando de matemática. Porque você poderia ter aptidão por matemática, por cálculo, mas seguir alguma outra área. Né? Engenharia, arquitetura. Exatamente. Só que eu tinha a escolha para na hora do vestibular, né? A gente tem aquelas escolhas lá que a gente faz.
E aí eu tinha licenciatura ou bacharelado, né? Sim. E aí eu conversando com alguns colegas e vi assim, infelizmente, nosso país, não é um país em que investe muito em pesquisa, né? Isso. Deixa muito a desejar. E eu vejo as pessoas que terminaram, que estão nesse ramo de bacharelado, eu vejo a dificuldade, até questão de sobreviver mesmo. A maioria faz licenciatura pra... A maioria acaba fazendo licenciatura. Eu falei, ó, vou fazer licenciatura. Comecei dessa forma. Entendi. Não posso negar, por uma questão de mercado, né? Só que, claro, mesmo a gente escolhendo por uma questão de mercado, com o passar do tempo, se você não for aquilo uma coisa que você gosta, que você se sinta bem, você acaba saindo. Isso. Ou você vai ser um mau profissional. Ou um mau profissional. O resto da vida. O resto da vida. E aí eu acabei me encontrando. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para dar uma aula, né? Eu lembro que minha mãe era diretora da escola na época, ela tinha feito um convite para mim, né? Ah, você... A primeira aula que você deu foi na escola que sua mãe é diretora. Deixa eu te contar a história. Eu me lembro que ela me convidou. Aí eu recusei o primeiro pedido. Eu recusei. Mas por quê? Eu falei que só iria depois que eu passasse no vestibular. É uma forma de eu provar minha competência. Não, entendi. Você já era bom em matemática. Já era bom em matemática. E ela fez o convite para dar aula. Não necessariamente assumir uma sala de aula, mas começar com alguns reforços com os meninos, algum projeto. Tá, entendi. Entendeu? Até de repente assumir uma sala de aula, né? A gente sabe que para assumir uma sala de aula tem que ser licenciado na área, né? Mas assim, já fez aquele tem a convite. questão da didática. Questão didática. Né? E eu falei, não, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Eu sempre tive isso, né? Sim, Eu sempre tive isso. E depois que eu passei no vestibular, né? E aí eu fiquei muito feliz por isso. E aí eu me senti mais à vontade, né? Para poder começar a licenciar. E antes de ir para uma sala de aula, eu fui para uma sala de aula vazia. Levei um piloto, era giz na época. E aí o que acontece? Eu me simulei, eu dando aula de matemática. Você ensaiou uma aula? Ensaiei uma aula. Entendi. Sozinho, né? Porque eu falei, será que vai enganchar? Será que não vai dar certo, né? E aí eu estudei o assunto, simulei fazendo da aula, e aí depois eu fui pra prática e... Graças a Deus até... Vem dando certo até hoje. Vem dando certo. Pô, ainda bem, velho. Já tenho 15 anos no estado já como funcionário concursado. Entendi. Mas começou assim, história. E você dá aula pra quais séries, assim? Qual faixa etária hoje? Hoje eu sou professor do ensino médio, né? O estado, ele tem a responsabilidade pelo ensino médio. E o município é fundamental. Entendi. Então, mas você já deu aula também pro fundamental? Já. Na própria escola, qual é pior? João Calvino. Qual é melhor? Qual é melhor? Não, qual é melhor e qual é pior? Eu perguntei qual é pior como se os dois fossem ruins, entendeu? Porque eu não gosto de dar aula. Não. Rapaz, eu já tive a experiência de dar aula num curso técnico e eu não era bom professor, não, velho. Eu falava muito rápido. O assunto meio que acabava rapidinho, o pessoal ficava meio assim, sem entender direito. Aquele olhar. E eu sem muita paciência de voltar. Eu só fui... O pessoal já só começou a gostar da minha aula quando eu comecei a dar aula prática. Sim. Que aí eu me encontrei mais. Já tá mais na sua área. Exatamente. Aí o pessoal gostou mais. Mas, pô, não gostei da experiência, não. Eu não tenho muita paciência pra explicar, voltar... entender as limitações. Eu não tenho muita paciência, não. Mas diga, eu perguntei e acabei respondendo. Qual que você gosta mais, na verdade? Olha bem, eu acho que tem características diferentes. Eu, por exemplo, já peguei turmas no ensino fundamental, iniciando, e eles já tinham uma boa leitura, eles tinham uma base para que eu pudesse fazer um bom trabalho de matemática. Então, trabalhos assim de... que exige um pouco mais de esforço, né, para se aprender, por exemplo, demonstrações matemáticas. Sim. Da onde veio aquelas fórmulas, né, para geometria, né? Tem muitas demonstrações e eu fazia as demonstrações. Já teve sala que eu consegui fazer
demonstrações, cobrei inclusive em prova e os alunos responderam de forma fantástica. Eu me lembro, e álgebra também, a equação, todo mundo conhece a equação de Bhaskara, a equação ia falar isso, a fórmula de Bhaskara. Porque é a única equação matemática que eu lembro que a minha professora de matemática, ela fez essa demonstração de como chegou àquela... Ela fez várias, mas a única que eu lembro é essa. Entendi. Entendeu? E eu lembro que em algumas provas os alunos fizeram a demonstração, eu cobrei como ponto extra, porque eu acho que tem que ter um bom senso, eu não posso, né? A gente vai sendo professor, a gente vai aprendendo. Aí eu coloquei como ponto extra, não é que teve gente que tirou 12 pontos valendo 10 a prova, falei, mas só fechou e ainda fez e ainda conseguiu fazer a... Exatamente. Final que você ensinou bem, então, né? A gente fica, esses momentos marcam, então... Fica orgulhoso. Fica orgulhoso. No ensino médio, tem alunos que chegam preparados, né? Com a boa base do ensino fundamental, e aí você pode fazer um trabalho fantástico, você pode avançar na teoria, né? Trabalhar algo mais abstrato, conteúdos bacanas, legais, resolução de questões, aquelas questões que exigem um pouco mais de interpretação, de pensar na questão. Só que também na escola pública a gente infelizmente tem uma realidade que os alunos chegam sem a base, né? Sem aqueles conhecimentos prévios para que a gente possa dar o andamento. Então muitas vezes você acaba tendo que voltar. Exatamente. Entendi. Aí eu fico parando. Ou até ter que passar conhecimentos de interpretação de texto. Porque muitas vezes, por exemplo, eu quando eu fiz o vestibular, não tinha Enem. Então as questões de matemática eram puramente matemáticas. Na minha época também. Não é isso? É isso. As questões de português eram puramente português. Puramente português, Com o Enem, não. São... como é que eles colocam no Enem? Atividades não. Competências. São por competências. Isso. É verdade. Então, as competências acabam se misturando. Então, para você fazer entender o que aquela questão de matemática quer solucionar, resolver... Você tem que muitas vezes ter uma base na biologia, entender o que a questão quer, uma boa interpretação de texto. Isso. Senão você pode saber todas as fórmulas e não vai resolver. E não vai resolver, exatamente, exatamente. Leitura. É isso que eu falo com meus alunos sempre. Basicamente, né? Leiam, tenham leitura, comece por algo que vocês gostem, um assunto que lhe chame a atenção, né? Que você... Tem alguns que gostam de motocicleta, outros gostam de algum super-herói. Então, eu começo sempre a orientar os alunos, eu dando aula de matemática, mas orientando os alunos que eles possam ler, porque eles vão precisar para interpretar as questões de matemática. Inclusive, infelizmente, tem uma dura realidade, tem alunos que não conseguem ler toda a prova do Enem. Imagina, velho. Eles não conseguem ler toda a prova. E eu sempre falo para eles que você não vai de uma hora para outra começar a aprender a ler rápido, interpretar rápido. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ler, você vai ter que escrever, né? Você vai ter que ter esforço, ter que ter empenho, dedicação. É claro que a gente tem alunos também que nos dá orgulho, tem alunos que já são colega de trabalho, tem um professor de matemática hoje, que já são meus colegas, né, que foram alunos, e tem outros em outras profissões. Esses dias eu fui fazer uma compra, né, e uma aluna, professor, né, veio falar comigo, eu falei, como é que tá a universidade, como é que ia aí? Ô professor, já me formei, né, inclusive já estou com a OAB, já estou advogando, sou advogado. Olha. Entendi, velho. Então essas coisas... Aí você vai vendo seus alunos se encaixando no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. E você fala assim, pô, tive uma parcela naquilo ali. Isso. Na verdade, assim, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma gratidão grande, assim, com vários professores que eu tive, mas a gente percebe que com o passar do tempo, eles poderiam ser mais... primeiramente, ele poderia ser mais valorizado financeiramente. Sim, né? entendo.
E segundo, valorizado assim mesmo de forma tipo homenageado. Sim. Entendeu o que eu tô falando? Exato. Que eu sinto falta disso. Professores se aposentam, professores que têm uma grande parcela de contribuição na educação ali de uma região, de uma cidade. E aí vão envelhecendo e não tem uma homenagem para aquele cara e vai se esquecendo e vai se passando. Eu tive vários professores assim que o pessoal vai se esquecendo e foram feras. Exato. Entendeu? Feras. Exatamente. E você tem quanto tempo já dando aula? Dando aula. Dando aula eu tenho... no estado eu tenho 15, devo ter mais algum tempo de escola particular, então seus aproximadamente 18 anos já lecionando. Talvez um pouco mais que isso, mas essa média. E agora tá terminando o mestrado? Agora tô terminando o mestrado. Caralho, velho. Na verdade o mestrado... Muito difícil? Olha, o mestrado foi um desafio grande. Porque assim, eu tenho uma família grande já. Você tem 3 filhos. São 3 filhos, né? Tem um de 12, né? O Jonatas filho. Tem a Mel de 6 e o Joaquim de 2. Então, era um desafio. Gosto de tocar também, de guitarra, né? Eu ia te perguntar isso. Como você faz para equilibrar o tempo? Para equilibrar o tempo, então. E, ao mesmo tempo, eu sentia que precisava me atualizar. A gente tem aquele discurso para o aluno que ele possa estudar, que ele possa estar se atualizando, que ele possa estar lendo. Só que eu gosto de dar esse discurso e gosto de fazer também. E eu tô me atualizando e eu tô lendo, o cara fica nessa. Exatamente, eu fico com isso na minha mente. Será que eu tô me atualizando, tô lendo, né? Então, eu senti eu mesmo me impressionando para que eu pudesse me atualizar. E nessa brincadeira eu fui fazer a prova de mestrado. Eu não posso negar, não estava me esforçando tanto para esse mestrado. Fiz ali como uma espécie de teste. Na verdade, estava começando a estudar inglês, estava interessado, começar um pouco de inglês, conhecer, até minha esposa é professora de inglês. E aí eu comecei a me interessar. E eu estava estudando inglês, mas fui fazer essa prova de matemática, com minha base mesmo que eu tive da UESC, que foi uma base muito boa. E também experiência em sala de aula, de preparar aula, de resolução de questões, e acaba, de certa forma, você tendo esse conteúdo aí, isso aí gravado na mente. Aí fui fazer, acabei sendo aprovado. No início eu não sabia se queria passar ou se queria perder, porque eu sabia que se passasse, eu sabia que ia ter que estudar. Lá no fundo, você tava com esperança de passar. Lá no fundo, acho que eu tava esperando. Mas ao mesmo tempo, se perder, eu... Beleza. Eu não fiz pra passar ainda. Eu fiz só de teste. Mas lá no fundo, o cara faz, cara, assim, vou me testar, mas eu acho que dá pra passar aqui. E o interessante é que a notícia do nascimento do meu filho veio bem próximo da notícia da aprovação. Então foi assim, foi 2 notícias... Comemoração dupla. Comemoração dupla. Aí quando as pessoas dão parabéns, vem cá, por que Você tá me dando parabéns pelo quê? Pelo quê? Eu me lembro claramente, uma colega perguntou, né? Eu falei, aí uns falavam da questão do mestrado e outros falavam da questão do filho, né? Que nasceu mais novinho. E nisso aí... São quantos anos? 2 anos? São 2 anos. É um programa nacional, feito pela questão do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e Sociedade Brasileira de Matemática, né? Junto aí com o Ministério da Educação. E as universidades federais, universidades estaduais conveniadas. Tem no Brasil todo esse programa de mestrado. E esse é um programa voltado em especial para o professor de matemática, como uma forma de tentar melhorar a questão do ensino da matemática. Entendi. Surgiu dessa forma. É claro que ele é aberto também para, por exemplo, bacharéis, formados em outras áreas, eles podem também entrar, mas ele tem assim um foco maior, né, para professores de matemática. E foi uma experiência muito boa. Porque no caso traz atualizações de ensino, o que é que traz de diferente a mais, que você não... Porque muito provavelmente se muita coisa você já tinha visto na graduação ou até nas suas atualizações, mas teve algo assim de muito diferente que você não tinha visto na graduação?
A matemática... Na questão que eu digo, na questão do ensino. Não que na questão da matemática que eu não vou entender. Entendi. Mas eu digo na relação a pergunta. Do ensino, do passar ali pro aluno. Como se trata de um curso de mestrado, ele trata de uma forma mais analítica. Toda a teoria ensinada no ensino médio fundamental, ele é tratado só que de uma forma analítica, né? De onde vem aquelas coisas, né? Como é que se demonstra aquelas coisas, como é que você usa como verdade, por que você usa aquela regra, né? Tá, mas tá. Então, vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Uhum. Você estava falando ali antes você estava falando das demonstrações das fórmulas. Isso, demonstração das fórmulas, exato. É mais ou menos isso? Tipo, você é direcionado a não passar só as fórmulas. Exato. E direcionado mais a demonstrações. Isso, tudo tem demonstração. O curso é do início ao final com demonstrações. Ele ensina toda a teoria do ensino fundamental. A gente revisa tudo, só que com a visão bem analítica. E inclusive tem assuntos assim... Até uma questão histórica, tipo... Quem foi o primeiro matemático que chegou a essa demonstração com base em que observações, por exemplo? Sim. Não é isso? Isso. Até não, eu vou mais simples. MMC e MDC. Sim. Eu nem lembro. Mínimo... Como é? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Sim. Né? E aí o que acontece? São coisas simples assim, mas a gente aprende além da teoria que está realmente por trás daquilo ali, né? Existe toda uma teoria de congruência e outras coisas. Eu não vou entrar muito na questão técnica, mas eu vou tentar resumir. Então você aprende de onde vem essas coisas. Por que o MMC, por que o MDC e como aplicar isso. Porque muitas vezes é apresentado de uma forma extremamente técnica. Porque na verdade o que é que o aluno pensa? Professor, eu não vou usar isso aqui nunca, professor. Mentira, vai usar em algum lugar. A gente está vendo agora, na época de pandemia, tanta gente aparecendo com teorias absurdas de biologia, de imunologia, Tem gente que tá agora com essa questão da terra plana aí, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, se o cara não souber o básico ali, o mínimo, de forma que ele entenda no seu cotidiano, ele não vai se interessar para aprender aquilo, porque ele acha que ele não vai aplicar em lugar nenhum. E inclusive o tema que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo TCC, é demonstrações matemáticas do ensino fundamental e médio. E eu vou resgatar, inclusive, essa questão das demonstrações do ensino fundamental e médio, que é essencial para que o aluno realmente ele tenha o aprendizado daquele assunto. Porque muitas vezes é passado de uma forma mecânica, então ele trata a matemática de uma forma técnica, mas e não é isso, na verdade, que a matemática é. Você então, tem que a intenção é trazer a matemática para o cotidiano do aluno. Não, é trazer um rigor para a matemática e fazer o aluno pensar matemática. Não é só aprender a fórmula, você tem que pensar como é que se chegou àquela fórmula, como é que aquele matemático pensou, né? Entendi. Então, ou seja, você vai fazer, como se fosse, vamos dizer, entre aspas, um laboratório ali, e fazer com que o aluno ele faça tentativas e erro em busca de dar uma fórmula, dar uma cara para a fórmula, até você chegar ao ponto de apresentar a fórmula, mas de uma forma que ele possa ter não simplesmente apresentar e dar nem até a demonstração. Eu não vou fazer a demonstração. Vamos tentar dar um exemplo de uma forma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma descrição da fórmula, mas fazendo com que ele faça simulações, ele tente construir a fórmula dele, e aí a partir, claro, se alguns não conseguem, aí vamos ver o que está errado, né? Aí a gente vai você vai começar a dar aquele empurrãozinho. Isso, aí dando aquele empurrãozinho. Não, mas vamos ver aqui, o que precisa? Fatoração. Eu vou em outro exemplo, certo. Se você me permite. Com certeza. Cálculo de área de figura plana, né? 2D. Sim. Cálculo de um retângulo. Base vezes altura. Isso. Por quê?
Então, o cara tem que entender. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí você vai perceber que a gente mostra para ele que você divide em pequenos pequenos quadradinhos que a gente vai ter como unidade de medida e a gente vai contar esses quadradinhos dentro dessa área. Entendi. E aí a gente vai, a partir daí, a gente vai mostrar para ele que esse somatório é a área. A área, por exemplo, do trapézio. Isso. Então você divide um quadrado e um triângulo, é isso? Não. Pode ser também. Pode ser? Pode ser. É porque eu confundo trapézio com aquele outro... Trapézio e... Qual é o outro que tem um lado torto, assim? Não, é o trapézio, que tem O trapézio tem os dois lados tortos pro mesmo lado. E um que tem um lado torto para um lado torto pro... Paralelogramo? Paralelogramo. Paralelogramo. Eu confundo. Que inclusive a fórmula é base vezes altura também. Não, mas o paralelogramo não tem o... Você tá falando do losango. Ah, eu acho que é isso. Velho, eu já esqueci. É. Mas o fato eu esqueci essas nomenclaturas. Mas assim, você pode dividir, já que o lado é inclinado, você pode dividir entre um triângulo e um quadrado. Isso. Ou um triângulo e um retângulo. E você pode construir ali, nesse caso da primeira figura que você falou, você pode ter dois triângulos. Ah, são dois triângulos, Dois um triângulos em cada canto e um retângulo. Exato. Não é isso? Exatamente. Porque senão o cara pega aquela fórmula pronta e não sabe por que aquela fórmula é daquele jeito. Exato. E muitas vezes é uma coisa que o cara daqui a algum tempo vai precisar entender qual é o tamanho do terreno que ele vai comprar. Isso. Alguma coisa assim, entendeu? Então, são conhecimentos muito básicos. Muito básico. Que a gente não dá importância para um cálculo de área, mas eu acho que todo mundo um dia pensa em ter uma casa. Pensa em arrumar uma casa. Um aluno não. O aluno ainda não chegou nesse nível. Mas é que ele não sabe o que ele vai precisar. Exato. Não é isso? Então, o que acontece? Mas você pode instigar ele, falar assim, mas no futuro você... Qual o tamanho da sua casa? Mede lá a sua casa e traz o volume. O volume, ó. E traz a área. E aí depois você passa para volume, aí você... Pode criar outros exemplos, não é isso? Isso, a gente faz muito isso. Inclusive com os alunos, que ele aproveite os espaços que ele tem, né? Em sua casa, até nas próprias dependências da escola, né? A gente faz isso também para que ele possa ter essa proximidade com matemática. Agora eu tenho lido alguns artigos de matemática, né? Que essa tentativa também de querer transformar a matemática muito pro cotidiano. Sim. Até certo ponto a gente consegue fazer isso. Né? Chega em um momento Mas que não. chega um momento que não. Você tem que... Essa matemática, ela é importante também. Também. Né? Afinal de contas, determinadas coisas que são aplicadas nas engenharias, na medicina, e eu poderia estar citando muitas outras áreas, são exatamente dessa matemática. Então, a gente precisa formar matemáticos, mas pessoas que pensam em matemática também. Também. Beleza. Mas o que eu digo assim, o que é que acontece? Mesmo para esses exemplos matemáticos que você precisa de um grau maior de dedicação, você, para chegar nesse nível, você tem que... O básico você tem que saber. Não é isso? Exato. Assim, é claro que a gente não vai cobrar de todos os alunos que eles sejam exímios matemáticos. Até porque cada um vai seguir seu caminho. E tem gente que tem mais aptidão. Agora tem aqueles que têm mais aptidão. Então a gente tem que instigar né, aquelas pessoas para que ele possa, né, de repente ele pode sair dali um engenheiro, um cara brilhante, um físico. É isso? Né? Então eu tenho que prepará-lo para isso. Né? Ao ponto também, eu sei que outros não vão para essa área, mas tem coisas de matemática básica que ele precisa saber. Exatamente. Até para uma questão de administração financeira pessoal. Né? Até para ajudar. Eu tenho relatos de alunos que ajudaram na administração familiar, né, depois das minhas aulas de matemática. Aí, então, assim, que legal, velho. Então, assim, a gente fica feliz, né? Ou seja, usando a matemática, saber organizar, né, tudo aquilo que é gasto durante o mês, né, as despesas, colocar num papelzinho e tal,
Então eu já fiz isso com os alunos e os alunos vieram me agradecer que depois eles conseguiram equilibrar as contas financeiras dos pais. Porra, massa, velho. E assim a gente fica feliz de poder dar dessa contribuição. Porra, que legal, velho. Isso aí aconteceu principalmente no ensino fundamental. Foi uma experiência bem bacana, né? Porque no ensino médio, eu acho que os alunos já estão com outro... Não tá tão assim ligado, né, nisso. Já tá com outros planos, outros pensamentos. Não tá muito voltado para as coisas ali da casa. Tem as questões hormonais que estão... É complicado. Eu nunca conseguiria dar uma aula para um... Normalmente na escola pública são quantos alunos por sala? 30, 40? Olha, tem alunos, tem salas que tem 20, tem salas que tem 35, mas eu cheguei a dar salas com mais de 50 alunos. Rapaz. Eu cheguei. Tá bem mais que 50. Bem mais. Mais praticamente que 60. Uma palestra, pô. Mais que 60. É um auditório. Principalmente naquelas situações que o aluno ele não consegue ter coeficiente na disciplina. Teve um projeto do governo onde ele paga só a matéria. Por exemplo, ele passa para o próximo ano letivo, né? Ele avança, só que ele fica pagando a matéria do ano anterior. É uma coisa que eu nunca entendia isso. Eu nunca entendi isso. Como o aluno perde uma matéria e ele tem que repetir todas as matérias. Na minha época era assim. Hoje não, já tem Na minha época era assim também. Mas... Porra, é muito injusto, pô. O cara tinha que repetir tudo, sendo que ele perdeu uma só. Pô, passa o cara. E aí ele paga a outra. É isso que acontece hoje. Hoje já acontece assim. Já acontece assim. Aí ele paga. Eu nem sabia, não sabia não. Só que acontece o quê? Acaba as salas desses alunos normalmente perdem matemática, né? Cálculos, uns cálculos, né? Física, química. Aí as salas do primeiro ano, por exemplo, eles ficam lotados. Lotados. Não é falta de oportunidade de... Até meus colegas, a gente dá oportunidade aos alunos, mas felizmente às vezes falta de foco, né? E... muitas vezes não tem nenhuma base familiar. A questão da base familiar é uma questão que influencia muito. Eu sou professor e sou pai também. E acompanho meus filhos. São estudiosos? Eles são assim. O pai. A presença do pai faz com que ele se torne estudioso. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, porque os dois são professores, pai e mãe, né? E aí o que a gente... É de um lado e do outro. Exato. A marcação é errada. Exatamente. Então a gente coloca os horários, organiza, né? Para que eles... Você me falou que lá é tudo regradinho. Tem horário de ele brincar. Hora de estudar, hora de brincar, hora de ler. De leitura, hora da atividade física. Hora da oração em família. Hora de oração em família, exatamente. Você me falou que é tudo organizado lá. Tudo organizado. Claro que um ou outro momento a gente... Não é que a gente vá seguir como a gente falou mais cedo, ninguém é robô, né? Ninguém é robô. Mas a gente tenta, pelo menos, ter um mínimo de organização. Pra não passar o dia todo no videogame, essas coisas. Exatamente. Se você deixar um videogame, um menino desse, ele fica o dia todo. Ele esquece de comer. Ele esquece de ir até o banheiro. Tô dizendo. Caralho, velho. Ele esquece de ir ao banheiro. Aí, tipo, quando desliga o videogame, aí... Parece que o cara tá em transe. Tô com vontade de ir no banheiro, sai correndo pro banheiro e daqui a pouco chega na cozinha, tô morrendo de fome. Falei, mas rapaz, você tava com fome, você tava querendo ir no banheiro, mas por enquanto que esse aparelho tava ligado aí, você não sentia nada. Não sentia nada. Quer dizer, então... o videogame é foda. Então, mesmo. Ou seja, então a gente como pais, assim, aí a presença do pai como é importante. Se ele não tiver... Porque muitas vezes esses alunos, ele não tem maturidade de saber aquilo que é importante para ele. Ele tem maturidade para fazer certas escolhas. Então, acho que cabe o pai e a mãe, né, ter realmente essa parceria, essa marcação mesmo, né, com o aluno, né? Mas isso não significa que o aluno ele não vá também ter o seu momento de lazer em família, né? E, por exemplo, eu sempre, antes dessa pandemia, meu Deus, eu sempre fazia viagem com meus filhos, né, com minha família. Sempre a gente procurava viajar, conhecer um lugar diferente, entendeu? E sempre a gente fazia uma viagem no meio do ano e uma viagem no final do ano, né? E tem que ter um momento de lazer, tem um momento do videogame também, claro. Ele tem lá o videogame dele, mas tem também que estudar.
e estudar é essencial, importante para a construção do futuro, mais do que eu posso deixar para ele de bens, para ele, de herança. Acho que a maior herança que eu quero deixar pro meu filho é a educação. Com certeza, velho. Porra, que massa. É a melhor herança. Velho, eu quero tocar em outro assunto aqui agora, que a gente já falou bastante aí de educação, de família e tal, que era puxar um pouco pro lado da música, Da música. Você tá com a camisa aí do Metallica. Exato. Você toca numa banda, Rádio Ocânia, banda de rock. Isso. A banda tem quanto tempo? Olha bem, a banda foi desde 2011, né? 2011. Vai fazer 10 anos. Vai fazer tá fazendo 10 anos. Exatamente. Caramba, é até um tempão. 2011. Na verdade, eu sempre... Mesma formação? Não. Ou já mudou? Teve mudança. Na verdade, eu sempre fui envolvido, antes até da própria Rádio Ocânia, eu sempre fui muito ligado à música. A música, eu costumo até estar falando com meus filhos, com minha família, a gente conversando esses dias, que eu tinha a música como meio até... Como eu era um pouco tímido, né? E o que acontece? Era um meio de eu me socializar. Entendi. Ali com os meus colegas, com meus amigos. Quando eu tocava aqueles acordes de Legião Urbana, levava e todo mundo cantava junto. E assim, eu achava bacana, que aquele era o momento que eu gostava. Você e me se integrava, exatamente. Eu me integrava. O violão me ajudou e isso bacana, me ajudou bacana, essa questão de integração. Isso adolescente. Isso adolescente, exatamente. E também toquei a igreja também. A igreja ensina muito, viu? Muitos músicos... Estimula muito. Eu toquei na igreja também. Pô, que legal. Toquei teclado. Que legal. E aí depois parti pro violão. Que legal. Foi mesmo? Foi. Que massa. E foi o meu berço. Foi onde eu aprendi. Foi um projeto de música. Né? Meu pai era pastor. Hoje, meu pai é jubilado. É uma linguagem mais simples. Ele Filho de pastor e roqueiro. E roqueiro. Massa. E aí o que acontece? Ele fez um projeto, né, com desses membros da igreja, ele tocava e ele começou a ensinar os meninos, as crianças da igreja, e eu fui um desses alunos. E aí eu comecei a aprender, me interessar, e meu pai falou que ele ia dar uma guitarra, eu me lembro, uma guitarra Jennifer. Se eu conseguisse tocar, acho que eram umas 5 músicas na igreja, e eu consegui tocar e acabei ganhando a guitarra. Massa. Aí a partir daí foi que você começou a se dedicar ainda mais. Exatamente. Aí a gente vai... Primeiro começou com a questão do ouvido, né? A igreja, mas você teve aula de violão e de guitarra ou você sozinho? Não, começou com as aulas, com as músicas da igreja, né? Não é aquela aula teórica, né, profunda, né? E cheguei também a tomar aula, não sei se você já ouviu falar, Julinho Chachá, não. Grande violonista da região. Não. Aí você... É da minha época aqui de Canavieira. Não. Não. Eles eram, sabe, fantástico. Eles tocavam violão. Pessoas de conservatório vinham aqui pra ver ele tocando. Caramba. Ele era fantástico. E eu tomei algumas aulas com ele, não cheguei a avançar tanto, mas também, né, tenho essa gratidão, vamos dizer assim. Sim. O Chachá. Depois você vai procurar saber. Vou procurar saber essa história aí. Julinho Chachá, ele nas rádios, ele tocava nas rádios. Você precisa ver, era sucesso total aqui na cidade. Entendi. E ele tocava aquele violão bem clássico. tocado. Bem tocado. Ele tocava um violão, mas parecia que ele tava tocando 3, 4 violões. Ah, entendi, velho. Entendi. Eu sei como... eu já vi já. Ele conseguia solar ao mesmo tempo, fazer a base, fazer o baixo. Entendi. E ao mesmo tempo... Tem um nome pra essa técnica. Tem um nome. Mas porque eu sou mais da praia da guitarra. Não, mas tem um nome pra essa técnica. Mas ele... Tem gente até que, além de fazer o solo e a base e o baixo, ainda consegue fazer alguma coisa de percussão ali no corpo do violão. No corpo do violão. Mas é absurdo. É difícil pra caralho. E aí foi... depois eu tentei montar uma banda junto com os colegas da escola. Aí começou esse negócio de banda. Sim. Aí juntando os colegas da escola, eu ficava juntando, procurando, pesquisando quem tinha uma habilidade. Aí juntando, peguei um lá da mesma escola que eu estudava, que tocava teclado. Aí peguei um cara que cantava e a gente começou a brincar, né? Entendi. Botar uma banda e tal. Começou essa brincadeira de fazer alguma brincadeira na escola. E aí eu tive várias formações de banda. Lojas Leco,
Não sei, você deve conhecer de Canavieiras. É, ali na rua 3 ali, quase em frente onde era o laboratório, meu laboratório. Você sabia que o Leco, ele foi baterista de uma banda que eu já formei? Não sabia, mas eu sabia que Leco é músico. Eu sabia que ele já tinha tocado. Isso. Alguém já tinha me falado que Doutor Amêndoa. Eu não lembrava. Eu sei que alguém já tinha me falado que ele tocava, mas não... Você sabe por que Doutor Amêndoa? Doutor Amêndoa é o que? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, viu? Não sei também, eu não conheço nada. O Doutor Amêndoa é o que? O nome da banda? Nome da banda. Prefeito, você vai escutar isso aí, viu? Ele vai escutar. Não fique chateado, não. Foi o seguinte, a gente começou com a formação, a gente ensaiava numa casa, próximo à casa do nosso atual prefeito. Ah, entendi. Mas isso tem tempo pra caramba. Muito tempo. Outra Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Isso aí eu tinha... 18? Eu tava nessa faixa. Exatamente. Tem muito tempo. Muito tempo. Eu não vou colocar uma idade aqui pra não pecar aqui e dar uma data errada. Tranquilo. Aí a gente começou fazendo... Aí eu acho que tinha próximo... Peraí, deixa eu fazer minhas contas aqui. Tava na universidade, 23, 24 anos. Entendi. Essa faixa mesmo, pode ser mais preciso. E aí a gente fazia, só que incomoda. Eu sei que incomoda. Uma banda de rock. Banda de rock incomoda. E a gente, né, naquela juventude, naquela coisa tocando e tal. E aí o que acontece? Começou a dar problema que fazia barulho. Ele não gostava, né? Com razão, né? Que realmente faz barulho. E aí tinha uma amêndoa em frente aonde a gente ensaiava. Uma amendoeira. Uma amendoeira, entendi. E aí, doutor Almeida, a amêndoa, aí fez a galera lá fez o... Colocou o nome doutor Amêndoa. Em referência a ele, mas subliminar ali. Exatamente. Mas não fica com raiva não, viu, prefeito? Você, brother. Agora, o doutor Almeida, já falando agora como prefeito, ele já com a banda Radiocane, foi uma pessoa que abriu muito as portas pra banda, né? Pra banda de rock. A gente tocou, foi a primeira vez que uma banda de rock tocou na avenida. No trio elétrico? Num trio elétrico. Eu vi. Nunca tinha acontecido num trio elétrico na avenida. Então, foi bacana. E é muito diferente do que no Muito diferente, entendeu? No Teve palco. Coragem, né? Teve coragem de botar uma banda de rock. E a galera daqui curte muito. Inclusive, pulou com a gente. Pulou com a gente, brincou, entendeu? Tem que dar mais espaço mesmo. Tem que dar mais espaço, exatamente. Independente. O Alme Melo, ele também deu espaço pra gente, né? Já começou a dar um espaço quando ele era prefeito. Vocês têm espaço em qualquer... Que bom. Seja um, seja outro, a Radiocane tá lá. A Radiocane, exatamente. Mas é isso. Tem que dar mais espaço pra arte, pô. Pra arte, então a gente fica feliz. E a banda Radiocane surgiu assim, Cara, você tá suando, né? Tá calor, não tá, velho? Fique tranquilo que em breve a gente vai colocar um ar-condicionado aqui. Bom. Mas tá calor mesmo. Aí o que acontece? Surgiu... Eu sempre formava bandas e bandas. Tinha projeto de música do colégio. E eu participava sempre do projeto de música. Ajudava os alunos a compor. Colocar as notas. Só que eu sempre gostei de banda. E comecei a chamar um grupo de pessoas. Eu lembro que o Doutor Amêndoa acabou. E aí eu fiquei sem gente, sozinho. E eu comecei a procurar pessoas. Pessoas para poder formar uma nova banda, que até então não sabia qual o nome e tal. Aí Queria tocar. Aí eu soube que tinha um gringo morando perto de minha casa, né? E aí eu, por sinal, conversando com ele, que é o Ricardo. Que é o vocalista. Que é o vocalista. Ele falou, rapaz, eu tive uma banda na Itália. Eu falei, rapaz, o cara teve banda na Itália, normalmente... as pessoas que vêm da Europa, eles têm conhecem inglês. Sim. Conhecem o inglês e essas músicas, os clássicos do rock, né? São em inglês. Você logo associou e falou assim, pô, vai ter mais facilidade em cantar as músicas em inglês. Isso. E vai conhecer mais bandas e tal, porque não é tão... pelo menos a gente aqui...
o rock não é a principal o estilo musical. Exato. Não é isso? Exato. Talvez pra ele fosse mais próximo. Com Foi esse seu pensamento, seu raciocínio? Foi exatamente. Foi pela questão do ele ter essa possibilidade de cantar os clássicos do rock e também trazer a experiência, né? Até porque o berço do rock, né? Você tem... É muito forte a questão do rock na Europa, né? Claro. Então, isso, de certa forma, deu para fazer com que a banda melhorasse seu repertório, né? Colocasse músicas, né? Músicas que marcaram mesmo, né? As gerações. E depois foi assim. Aí comecei com a formação. Eu com ele, acho que a gente num dia lá... Eu falei, rapaz, e agora o nome de uma banda? Eu lembro que eu tinha colocado o nome de física. Eu não me lembro o nome. Relacionado a algumas partículas subatômicas. Só que já tinha outra banda com esse nome. Aí, poxa, a gente vai ter que mudar o nome. Aí eu tava com a ideia de rádio. Rapaz, vamos botar alguma coisa que tenha rádio, né? Aí o Ricardo falou Cane. Canavieiras. Cane, rádio Cane. Aí surgiu o nome Rádio Cane. Eu acho massa o nome, E aí pegou o nome, a partir daí. E aí teve várias mudanças, principalmente em bateristas e baixistas. Até chegar essa formação. Então vocês dois meio que sempre estavam na banda? Sempre tivemos. Nessa formação, banda Rádio Cane, quando começou, sempre tivemos, aí só mudou os bateristas e o baixista. E a gente tinha muitos problemas, porque, assim, todo músico na região, daqui da cidade, ele começa a ter aprender um pouco daquele instrumento. A rocha e outros estilos acabam sugando, puxando ele logo. Forró. Pagode, porque ele começa a aprender um pouco e tem mais habilidade chama. E é o que toca e é aqui o que rola. E aí já vai tem tocar mesmo pra ganhar dinheiro. Exatamente. E aí o cara ficar no rock é complicado, porque a gente sabe, a gente não ganha dinheiro, a gente faz mesmo porque gosta, né? Vocês não têm a pretensão de investir mais na banda, tipo... fazer turnê, porque músicas autorais vocês têm. Sim. Né? Sim. Eu já vi o show de vocês tocam cover, mas tem as músicas autorais. Tem essa pretensão porque ou é muito difícil porque tá todo mundo em um estilo de vida já em trabalho, família e tal. É mais um hobby mesmo. Como é que na cabeça da galera funciona isso? Olha bem, a gente pensa o seguinte, mudou muito essa questão de precisar... Hoje a gente não precisa mais sair para fazer uma turnê para que a gente possa, de repente... Divulgar, né? Hoje tem o Spotify, hoje tem a possibilidade de canal, YouTube. Vocês estão no YouTube, Spotify? Tem, exatamente, temos. Vou botar o link lá. Spotify ainda não. Spotify a gente precisa colocar. Tem que colocar. Tem que colocar as autorais. A gente tem que... a gente, na verdade, tá buscando exatamente esse canal como uma maneira de divulgar, no caso do trabalho. Claro, também é um hobby, não deixa de ser, porque a partir do momento que aquilo não lhe dá seu sustento, então não tem como não ser Você tem que fazer na hora extra. Você tem que fazer na hora livre. Na hora livre. Entendeu? O que dá o sustento principal? Da aula. Afinal de contas, eu tenho filhos, tem que comprar, né, o leite do menino. Então... Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar também de fazer algumas coisas que a gente gosta, que a gente ama. Nem você trabalhou, provavelmente hoje, você trabalhou? Até na estante. Mas você gosta de fazer isso aqui. Então, isso. Então é isso. A banda é isso. Cada um gosta de fazer, gosta disso. A gente conseguiu achar uma formação que realmente gosta de rock. Mas vocês fazem show por aqui, vocês fizeram 2 lives agora na época da pandemia, com muita qualidade. Sim. Eu ouvi as 2. Fizeram show em Camacan. Na região vocês já fizeram alguns shows aqui. Já, com certeza. Como você falou, já tocou na época do carnaval, fez uma apresentação em cima do trio. De rock mesmo, isso. Pesadão, pra galera ficar logo eletrizado ali antes do palco meio na avenida lá. E é massa, né, velho? Agora a gente teve um cuidado. É diferente também. É diferente. Só que a gente teve o cuidado de colocar. Tem músicas de rock que você toca que todo mundo conhece. Não, claro, eu sei. Mesmo aquele cara que não seja fã de rock, mas se tocar uma música da Straits, então
a depender daquela... Guns, Nirvana. Charlie Brown, Então tem música que Raimundos. todo mundo Tá conhece. então eu sei, Então, não, o eu que a gente entendi. fez? A gente fez uma seleção de músicas que tinha grande possibilidade, mesmo quem não gostasse de rock, de curtir as músicas. E deu muito certo. Tanto carnaval, a gente via as pessoas cantando as músicas, os covers que escolhemos. A gente via as pessoas cantando as músicas. Entendi, Então velho. foi uma experiência bem bacana, bem bacana. A gente conseguiu fazer. Inclusive, fizemos uma brincadeira, tocamos uma música de Pablo, Arrocheiro. Em rock, Pablo do Arrocha. Pablo do Arrocha. Só que, porque a gente sabe da realidade Rapaz, dessa você região. já viu? Eu vou, não sei se você não viu, Sim. eu vou mandar um link pra você de uma banda que pega esses clássicos do sertanejo universitário Sim, e toca em rock, em rock. fica massa, velho. Isso. Eu vi uns dois assim que eu falei, rapaz, ficou. E é muito bem tocado. Eu vou pegar o link e mandar pra você depois. Mande, não sei ótimo. se você já viu. Ótimo. Maiara, eles tocaram de Maiara e Maraíza. Eu não, Foi mesmo? Legal. eu não lembro se é Maiara e Maraíza ou Simone e Simaria. Eu meio que confundo as duas. Eu acho que é Simone e Simaria, inclusive. Pegaram eu sei. uma música delas e botaram em rock pesado. E deu certo, eles fizeram várias assim, com massa. Então a gente fez e foi, rapaz, foi muito legal. Foi num carnaval e a gente tocou. Eu comecei com a música mesmo, a original. No ritmo No início. de Arrocha. Um ritmo de Arrocha. Exatamente pra chamar. A galera meio que pra quebrar ficou assim, legal. Todo mundo parou, assim, ficou viajando. Pô, os caras estão tocando Não tô Arrocha. entendendo. Aí até um certo ponto. Aí depois, a partir de certo Pau quebrou. ponto, aí o pau quebrou. Mas aí todo mundo já tinha... Já Já estava envolvido eu tô ligado. naquele momento e aí foi fantástico. A reação do público foi muito boa. Então, essa brincadeira, acho que a gente não pode, a turma do rock, vamos dizer assim, se distanciar muito da realidade. Não, se ficar nessa Se a gente ficar o grupo do isolamento, a gente tá vivendo já numa época que tudo tá tão polarizado. Tudo Se tá tão começar a polarizar a polarizado, música também é foda. Então a gente procurou não polarizar. Então, tanto que até questão de política, a gente tem um código de ética, vamos dizer assim, de a gente não discutir questão política, porque cada um tem uma visão diferente lá na banda. Entre vocês não discutem política. Já tem um código de ética. Tem o comunista, tem o anarcocapitalista, tem de tudo. Tem o conservador. Tem um conservador, entendi, cara. Então, cada um tem a sua visão, né? Mas a gente não procurou não deixar isso atrapalhar, fazer o que a gente gosta, que é tocar. Na hora ali é todo mundo Na roqueiro. hora é todo mundo roqueiro e acabou. Massa, velho, bom demais. Entendeu? Então, pessoas pensando diferente, mas que... E você flui. considera que hoje é o seu hobby, é sua válvula de escape ali. É minha válvula de escape. É um momento que eu tenho aquela descontração. Tem gente que gosta do ciclismo, você vê, tem várias pessoas de Canavieiras. Aqui o ciclismo que tem uma galera. gostam muito de ciclismo. Eles equipam as bicicletas e é um valor significativo. Que eles A galera investe. investem mesmo. E eles fazem passeios e para lugares longes. Para lugar longe. E para mim foi a guitarra. Investir em guitarras, né? Investir... Pedaleira? Pedaleira. Hoje eu tô investindo num set de pedais. Os pedaizinhos, porque antigamente eram os pedaizinhos. Isso. Que depois que veio aparecer essa questão da pedaleira. Os pedaizinhos, eles pegam o som da guitarra, né? E transformam o som da guitarra. Deixa o som, né, mais distorcido. Tem um pedal de overdrive, né? Tem o pedal de coros, né? Então ele dá aqueles efeitos à guitarra. E a pedaleira, ela veio como para tentar substituir os pedais. Junta vários efeitos Num equipamento só. Numa placa só, vamos dizer assim, né? Numa caixa de metal. De metal ou de plástico. E só que hoje em dia tá se voltando a questão dos pedais, porque o som da guitarra acabou ficando muito digital. Entendi. Como o som ficou muito digital, então perdeu aquele som digital da guitarra, o ruídozinho característico da distorção ou daquela guitarra. Aquela sujeira no som sujeirinha que na pedaleira não tem. Na pedaleira, ou seja, ficou muito artificial. E aí os guitarristas vêm
Estão Exatamente. voltando Estão aos voltando pedais. a questão dos pedais. E aí você tem que ter vários pedais. Vários pedais. Eu já tô com a coleçãozinha boa. É mesmo? Devagarzinho eu tô montando um setzinho de pedais, já tenho bastante de pedais. E precisa de mais, pra até chegar ao ponto. Hoje eu uso vários pedais e Vários a pedaleira junto. Você fala uns 10? É. E você quer chegar em quantos? Uns 20? Não tem um limite. Não tem limite. Não. Quanto mais tiver... Sabe por quê? Porque é o seguinte, surgem novos pedais, surgem novos efeitos e você tem que estar atualizado. Sons, dá uma sonoridade diferente. Então, ou seja, para determinado evento, claro que eu não vou usar 20 pedais num dia. Entendi. Aí depende do lugar que eu vá tocar. Entendi. Depende da festa, depende do repertório. Aí a gente Acho vai que depende selecionar. muito do repertório. Do repertório. E aí você vai fechar aquele repertório ali, não. Pra esse eu preciso desse e Isso. leva aqueles. Exatamente. E o som, cara, é muito melhor do que o a som da pedaleira. pedaleira. Hoje eu uso o som da pedaleira, basicamente só alguns efeitos, mas o overdrive, as distorções, Pedal. os coros são dos pedais. O som é muito bom, muito bom. Eu me encantei toda essa brincadeira aí. Eu fico que nem menino pequeno com os brinquedos, né? Fala em menino pequeno, seu filho toca também com você. Tá aprendendo? Tá Como aprendendo. É tá bom? Aprendendo. É bom, tá aprendendo. Claro, tá iniciando. vamos Coloca dizer pra assim, tocar né? na igreja logo. Exatamente, já tô influenciando para que ele possa tocar na igreja. Inclusive já tá pegando o repertório das músicas da igreja, né? E tal. Eles participam da escola bíblica, escola dominical, né? A gente tem eu sou de uma família cristã, né? Então eu tenho esse berço. Foi onde me ajudou muito na você falou questão que seu pai de pastor, formação. Questão de formação de pessoa, né? Saber aquele... a gente acaba tendo um código de ética, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer as coisas certas, as coisas corretas, né? Não Mas roubar você os frequenta, outros. você frequenta assiduamente, Eu não frequento assiduamente. mas você trouxe aquela bagagem Trouxe... da sua infância, da sua criação. Exatamente. É o mesmo caso meu. Hoje eu não frequento. Hoje não, já há muito tempo eu não frequento assiduamente. Mas eu acredito muito que a igreja complementa a educação dos pais. Complemento. Não é isso? Sem sombra de dúvidas. Porque eu de uma família católica, minha mãe, meu pai, meus avós e tal. Família quase toda católica. E eu fiz aquela sequência ali dos passos ali que, como você falou, escola dominical e tal. Eu fiz catequese, crisma e tal. Participei de grupo de jovens, todas essas Legal, coisas. entendi. E aí chegou um tempo que a gente acaba vendo outras denominações e acaba comparando, vai entendendo mais e tal. E aí eu acabei deixando de mão, meio que sem pensar, mas hoje eu não frequento. Mas dou muito valor e acho que é importante, mano. É importante. Eu, na verdade, assim, eu não sou um frequentador assíduo, mas eu frequento ainda. Entendi. Eu ainda vou à igreja, ainda vou na escola bíblica, né? Faço questão de que meus filhos possam ir, né? E hoje, a minha esposa, ela é cristã mesmo. Ela segue, ela é membro praticante mesmo, né? Praticante mesmo. E qual é a igreja que vocês É presbiteriana. É a mesma que, inclusive, meu pai foi pastor da igreja presbiteriana. Que fica em frente à maçonaria. Entendi. Tem característica da igreja católica. Não tem? Tem gente que... Questão da arquitetura. Isso. E tal, né? Porque, na verdade, uma nasceu da outra, né? Se você for ver a questão, né? Histórica. A questão histórica, né? A questão das reformas e tal. Tudo nasceu de uma coisa só, né? É claro que cada um tem sua denominação, né? Tem suas características, suas peculiaridades. Mas das igrejas evangélicas, aqui tem algumas que são de uma linha assim mais neopentecostal. Isso, e tem umas que são mais conservadoras. Mais conservadoras. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é mais conservadora. É mais conservadora. Ela lembra, tem determinadas características da igreja católica. Mas na igreja católica também tem essas diferenças. Tem na igreja católica, apesar que é uma igreja só, digamos assim, todo mundo representado ali pelo Vaticano, pelo Papa, coisa e tal,
mas tem uma linha assim mais, digamos assim, moderna e tem uma linha mais tradicional. Tem entendi. não sei se você já viu o canal da Canção Nova. Sim, Não tem? sim, Então, tem. eu tenho esse pessoal que tem essa linha da Canção Nova é da... rapaz, esqueci o nome aqui agora. Mas é uma vertente mais moderna, digamos assim, da igreja. E tem uma linha assim mais tradicional e tal. Porque Entendi. antigamente a igreja católica era bem rigorosa, assim, bem tradicional em algumas coisas assim. Bem conservador, Bem conservadora. ou mais, vamos dizer, se tem uma palavra que se usa muito. Fugiu o nome. Mas Eu sei, mas assim, eu entendi, é tô um conceito entendendo. bem mais... Progressista. algo mas... Hoje em dia eu sou meio assim com religião. Depois que a gente vê certas coisas, a gente fica meio pé atrás sempre, é meio complicado. É verdade. E eu também, um tempo de minha vida, principalmente depois da formação, né? Eu sou formado em ciências exatas, em matemática, então a gente questiona muito determinadas coisas. Hoje eu acredito que há uma divindade, há algo superior, certo? Não exatamente como determinados... aquela interpretação, às vezes, a pé da letra da Bíblia, tem determinadas coisas que a gente fica... Será que é bem assim? Será que é dessa forma? Inclusive tem estudiosos... Como certas pessoas acabam interpretando a Bíblia para seu próprio exatamente, benefício. E essas igrejas exatamente. Que pregam a prosperidade, coisa e tal. Aí o que acontece? Eu penso dessa forma. Se você... se algo está fazendo bem para você, né, tá sendo bom, se você não está prejudicando ninguém, tá te tornando uma pessoa melhor, beleza. Não, eu também acho. Eu também acho. Isso aí... Vai lá. Quantas pessoas, se transformaram ali dentro da igreja, eram pessoas, sei lá, muitas vezes violência domiciliar, com filho, com esposa, e ali, me converti, isso aqui eu não faço mais, isso aqui é errado. E aí para e tal. Então, e às vezes as pessoas precisam de um referencial. Isso. E esse referencial, a igreja... Às vezes não teve na sua família. Não é isso? Mas agora tá tendo, então... Pessoas libertas de bebidas, né? Pessoas que não sabiam tratar seus familiares, né? A esposa, né? E questão de droga, livramento de droga. Então, essas igrejas têm esse lado negativo? Tem. Mas tem um lado positivo. Eu penso assim que, acho que em qualquer área, o ser humano, eu já percebi que onde o ser humano tá, você vai ter coisas positivas, mas vai ter coisas negativas. Até na igreja vai acontecer isso. Ah, sim, sim. Agora, é claro, eu não vou contribuir sabendo que a gente tem observador, eu não vou contribuir com algo que eu tô percebendo que tá ali tirando das pessoas, de um pai de família, tirando um sustento da família, entendeu? Um abuso de uma situação. Né? Mas, por outro lado, tem outras igrejas que usam realmente aquilo que é para ajudar outras pessoas. Isso. Né? A igreja acaba sendo refúgio, no caso, para muita gente e transformar. É isso. Cara, eu queria tocar em outro assunto aqui. Fugir totalmente aí dessa que a gente tava em música e acabou parando na igreja. Mas não sei se você sabe, mas em 2016 eu já tava aqui já há 6 anos, 5, 6 anos. Eu vim morar aqui em 2011. Em 2016 eu já votava aqui em Canavieiras. Ah, que bacana. E eu votei em você. Foi mesmo? Votei em você. Que massa. Como foi essa experiência, velho, na política, de candidato a vereador? Gostou, não gostou? Tem vontade ainda de exercer? Como foi isso aí? Da onde surgiu essa ideia, essa vontade aí para se candidatar? Para me candidatar. Isso surgiu, na verdade, na escola, né? Aquele desejo de fazer algo, de fazer a diferença. Tem certos momentos que você pensa na vida, poxa, eu já conquistei, já tenho minha casa, e você tenho acha minha família. Tá, aí eu
eu comecei a pensar naquele momento que talvez seria um caminho de poder ajudar mais as pessoas. Então você sempre teve isso na sua cabeça? De falar Não. assim, em algum momento eu vou tentar entrar na vida pública. Não, eu tinha interesse de ajudar. A questão política era só um canal Entendi. para poder ajudar. Não necessariamente esse. Nunca tive essas pretensões. Nunca tive pretensão assim de cargo público. Até porque depois que você... Por exemplo, eu passei por um concurso público, né? E hoje eu sou servidor concursado. Tenho estabilidade, né? Mas eu penso, poxa, eu não posso pensar só em mim. Poxa, eu tenho hoje minha estrutura familiar, tenho minha família, tenho o meu rendimento todo mês. Pô, mas tem muita gente que Não tem. não tem. Inclusive na cidade tem muita Mas gente você passando acha, fome, tem você muita acha gente... que... Eu achei que dessa forma eu poderia, de certa forma, ajudar. Você acha que poderia, assim... olha não tô falando que você não fosse capaz. Naquele momento... Mas pela estrutura, pelo sistema, da forma que funciona, você acha que... Olhe bem, naquela época você achava que... Naquele momento eu achava. É? Naquele momento eu achava. E fui com muita boa vontade, com o peito aberto mesmo, para poder fazer diferença e ser diferente. É porque Não custe o que custar. é um meio muito Então o que sujo. acontece? Só que é o seguinte, eu percebi que até já na campanha eu já comecei a sentir os baques. Entendi. Na campanha, a forma como as pessoas... Não vou generalizar, claro. Não, a gente não vai nem generalizar, nem citar nada. Nem citar nada. Mas assim, alguns no momento que eu tava pedindo voto, né? Sim, fazendo sua campanha. Fazendo minha campanha, e eu queria mostrar com aquela boa vontade, querendo mostrar os projetos, olhe bem, né? Qual a função realmente do legislativo, qual a função do vereador. O vereador não vai construir ponte, o vereador não vai fazer, a gente vai fiscalizar o prefeito, fazer com que ele faça seu trabalho, né? Vamos colocar aqui uma forma de que o cidadão tenha voz, né? Vamos buscar um projeto onde as pessoas, a comunidade possam... E várias outras coisas que, né, naquele momento estava a todo vapor. Mas quando eu ia conversar com as pessoas, ia falar dos projetos, tinha alguns que parece que não queria escutar. Que projeto o quê, rapaz? Eu quero saber o que, você vai fazer ele falou, aqui pela... Eu falei, rapaz, depois você fala esse projeto aí, eu tô precisando de 15 reais pra botar no meu celular, de crédito. É mesmo, cara? Era na lata, assim. Aí eu falei assim, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu tô começando errado. Aí não vai ganhar, não. É mesmo, cara? Na cara dura. Na cara dura, não vai ganhar, não. Você não vai ganhar desse jeito, não. E aí, a cada um que passa na frente da casa dele ali, ele pede 15 reais pra botar no crédito, 10 reais pra juntar pra feira, pede um botijão de gás, paga a minha conta de luz. Paga a minha conta de luz. E aí, o que acontece? Ele não tá nem aí se vendendo. E aí o que acontece? Só que ele esquece que tem mais 4 anos pela frente. Não, é cultural. Infelizmente, é foda. E aí o que acontece? Isso aí me chateou muito, né? Mas antes assim, de você... Vamos lá. Antes de você se candidatar, meio que você já sabe. A gente sabe que é assim. A gente sabe, mas não tem ideia do quão é assim. É mais fundo do que você possa imaginar. Não, sim. Pelo menos é em relação ao pedido de voto. Não é só isso, não. Isso é uma das coisas. Sim. Mas o que as pessoas fazem pelo poder, você não tem ideia. O que as pessoas inventam sobre você, criam histórias e as pessoas criaram histórias sobre você. Maria, criaram. Que tipo de história assim? E as pessoas acreditam, tipo, você tem algum negócio que você participou, aí começa a inventar, diz que fulano ajudou no negócio, ou que você teve alguma vantagem porque você tá apoiando um fulano, ciclano. É umas coisas assim que eu falo, rapaz, que criatividade é essa? Da onde surgiu isso? Aí eu tinha aquele desgaste de tentar desconstruir, mas, já tava perdendo tempo desconstruindo algo que o cara construiu ali, mas só por uma questão de eleição. É muito baixaria. É como se você tem lá sua empresa, né? Que você conquistou, suou pra caramba, todo mês trabalha e tal, e você entra na política. Aí só você tá, por exemplo, do lado... Eu vou falar do Dr. Almeida, que é atual. Né? Poderia ser... Aí você tá com o Dr. Almeida. Aí o cara cria essa... Não, ele teve facilidade. Foi o Dr. Almeida que
tirou dinheiro da verba pública, que bancou ali. É assim. Entendi. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Realmente... E aí começa a mexer no que você construiu sua vida toda, que é a questão da sua... como se diz? O seu nome. Entendi. A sua idoneidade, o que você é. Então começa a se perder isso. E agora, com as redes sociais, ainda potencializou isso. Em termos de fake news e... Falei assim, isso aí tá afetando a família. Começa a afetar a família. E aí a família e começa... foi por isso que você não tentou agora dessa vez? Foi. Nem cogitou? Nem cogitei. E também não tem vontade de tentar mais? Não vou dizer nunca. Possa ser que eu futuramente possa mudar de ideia. Mas talvez hoje... em outro momento, já com os filhos, já... Hoje não. Acho que eu tenho a responsabilidade de meus filhos que estão em fase de crescimento. Eu acho que é um momento muito conturbado. Você já parou para conversar com um vereador? Não. 15, 20 minutos? Como vereador, não. Eu já conversei com um cara que é vereador. Que é vereador. Mas não na condição você percebeu... de parar para conversar com o vereador. Não, olhe bem, olha o que eu quero perguntar. Veja quantas vezes o celular dele toca, ou quantas pessoas chamam e tal, em questão de minutos que você fala com ele. Isso é verdade. Não para não, cara. Não para não. E é só pedido. É só pedido. Aí eu falo assim, é isso que pai eu vou ser para os meus filhos? Eu tenho um filho de 2 anos de idade. Será que eu vou conseguir ser pai? Será que eu vou conseguir ser presente? E aí, então começa a vir e fala assim, peraí, acho que existem outras formas de ajudar. Hoje, a pandemia a gente parou um pouco isso, mas a gente começou a fazer assim, vamos arrumar outra maneira de ajudar as pessoas. Eu não gosto de estar comentando assim porque é a gravação, mas a gente encontrou assim uma maneira, acho que é bom falar. Até com servir de exemplo, certo? Às vezes o pessoal não quer falar das coisas boas, das boas ações. Das boas ações. Porque fica sem graça, fica parecendo que tá se vangloriando, se exibindo. Mas é importante falar para ver se inspira outras pessoas. Né? Então eu vou fazer por essa questão. Então todo mês a gente buscou assim fazer uma cesta básica. Uma doação. Uma doação. Pronto, ótimo. Ou seja, é o que você tá disposto a doar ali, a ajudar. Tô ajudando, entendeu? Isso aí não vai fazer eu pobre, não vai tá atrapalhando em nada. E eu tô presenteando ali uma família. Que muitas vezes não teria nada ali. Velho. Muita gente que precisa, que você precisa ver a alegria dos olhos quando recebe uma cesta básica, uma cesta simples. Sendo que você também já faz isso na sua profissão também, querendo ou não. Você tá ali, né, levando a educação, construindo ali a formação de vários alunos ali. Então, acho que nem precisava essa cesta básica, né? Mas assim, mas eu tô entendendo. Eu sou pago, não posso negar para poder fazer meu trabalho. Entendi. Né? Não, entendi, eu entendi. Sou remunerado. Então, acho que... Você queria fazer realmente uma doação. É uma doação, entendeu? Acho que não custa nada e a gente pode fazer... Já pensou se cada um fizesse isso? Exatamente. Cada pessoa tirasse assim um pouquinho do mês. Pô, cara, eu não faço. Entendeu? Eu não faço, mas assim, logo quando a gente casou, que a Otília veio pra cá, pra Canavieiras, a gente falava um pouco nisso. Falei, pô, vamos fazer vamos organizar uma ação social. A gente não sabia muito o que fazer, na verdade. Eu sempre achei que algo em relação ou à educação, ou a estímulo da arte, da cultura ou da música, fosse algo mais transformador na vida de uma família, de um jovem, ou até ligado ao esporte, mas eu não tenho nenhuma ligação com esporte. Mas, porque assim, é claro que é importante demais você dar o que comer a uma pessoa que não teria nada. Mas eu achava que você conseguindo, sei lá, dar uma cultura, transformar culturalmente uma pessoa, uma família, perfeito, você consegue ter um efeito mais a longo prazo. Com certeza. Aí eu ficava nessa com elas, não, vamos fazer uma ação social. Resultado, a gente sempre pensou e nunca fez nada, mas vamos fazer. Mas nunca fiz, né? Então, tipo o tempo, assim, com o trabalho e tal, a gente acaba passando colocando tempo assim, como a prioridade. gente coloca como prioridade, a gente faz isso, mas depois que você começa a ver determinadas realidades, eu como professor tenho alunos que são muito pobres.
Eu tenho alunos que saem dessas comunidades ribeirinhas que enfrentam, às vezes, chuva, né? E chega de canoa, né? Tem alunos que passam 2 horas no ônibus para poder ir assistir uma aula no ensino fundamental, no ensino médio. Eu tô entendendo. Então, Esse fato de você conviver muito próximo, ter essa convivência muito próxima, faz com que você crie uma urgência. Cria uma urgência, exatamente. Exatamente. E aí, claro que isso isso é pouco ainda. Eu acho que isso aqui que você está fazendo, isso aqui é uma ação social. Cara, mas não é pouco não. Se você... Isso aqui vai chegar para muita gente. Imagine experiências. Quantas pessoas você vai entrevistar que vai passar um pouco do seu universo, do seu mundo, as conquistas. A ideia veio daí, velho. Que bacana. Não como ação social, mas como tentativa de inspirar. Inspirar. Porque no momento que você leva histórias de superação, não só de superação, de dificuldade, mas de crescimento através do estudo, do esporte, da cultura, do empreendedorismo, você e pessoas se conectam com a sua história de vida, você ali criou um potencial em uma pessoa que a pessoa não tinha. Perfeito. A pessoa falou, poxa, eu acho que eu posso ser isso aí também. Eu vi, eu assisti e tal, eu me interesso também por matemática. Eu também gosto de rock, então quer dizer então que eu posso ter uma banda de rock e por aí vai. Isso. Aconteceu isso muito com alunos meus, alunos que são hoje professores de matemática. Então aquela forma seus leve, colegas. São meus colegas. Aquela forma leve de tentar ensinar, de passar aquele conteúdo, de conversar com os alunos, de falar da importância de você estudar, né? De você ser uma maneira de você subir o degrauzinho da vida, né? Através dos estudos. Felizmente, muitos não nascem com heranças. Tem gente que... A grande maioria, e principalmente escola pública, e a pessoa... a chance que ele tem é através dos estudos. A chance de subir e de conquistar mesmo é através dos estudos. E aí todo mês vocês fazem essa doação? Não é assim. Sempre às vezes a gente acaba falhando. Principalmente nessa pandemia agora. A gente acabou falhando. Se isolou e tal. Esse isolamento, esse receio de não saber como entrega, contato, entendeu? Eu sei que tem muita gente precisando. Eu fico, poxa, mas tem gente precisando. Teve um benefício, né? Que ajudou muita gente. O benefício foi uma coisa, foi fantástica. É importante demais. É importante demais. A gente sabe que não seria uma coisa para a vida toda, né? Seria temporário, né? Mas que ajudou muita família aí que não tinha como sair para trabalhar, né? E quando vocês fazem essa doação, como você faz essa escolha? Por exemplo, é uma coisa também que eu meio que não sabia por onde começar. Tipo, digamos que eu separe, decida fazer umas cestas básicas para doar mensalmente. Você escolhe como você procura uma instituição aqui? Você é aleatório? Você tem contato direto na escola? Não, como? É aleatório. Por exemplo, às vezes na escola eu percebo que tem uma pessoa ali... o aluno acaba soltando, né? Que conversando, poxa, fulano tá passando por uma dificuldade e tal. Eu falei, quem é? Tal. Aí eu sei daquele aluno que tá passando por aquela dificuldade, então ele já entra na lista, né? Entendi. Aí depois, conversando, por exemplo, as pessoas, tinha uma secretária que trabalhava na minha casa, e ela, às vezes, fala, tem uma na rua, tem uma fulana que tá tão difícil pra ela, coitada, tá assim, adoentada e tal. Pronto, já sabemos de quem a gente vai... E é assim, é aleatório, aparece, a gente vai conversando. O bom é que vocês têm esse sentimento e essa abertura, tipo, soube de fulano e fulano que tá precisando. Isso. Esse final desse mês a gente vai fazer um esforço aqui pra separar e levar. E uma coisa assim que você monta
Eu não vou nem falar de valor, mas um valor pequeno você consegue montar uma cesta básica e com muita coisa, cara. Você não imagina. Eu sei, É muita coisa para aquelas pessoas. É muita coisa, velho. É muita. E assim, eu queria fazer mais. Pra quem não tem Penso em nada, fazer né? mais, entendeu? Acho que a gente tem que até pensar juntos, unir forças, para que a gente possa fazer mais, entendeu? E acho que independente dessa questão de política partidária, que eu acho que é um movimento mais audacioso de se envolver em questão de política, a gente tem outras maneiras de fazer com que chegue o bem para as pessoas. Eu vou ser sincero, já em relação à política, eu já não tenho nenhum tipo de esperança. De esperança. Esse ano eu não votei. Não votei nem vereador, nem prefeito. Não votei. Porque não me sentia representado. E acho que por um bom tempo eu acho que eu não vou. A gente vai vendo cada coisa. Esses caras não estão nem aí pro povo, não, pô. Esses caras estão aí pro bolso deles, pro poder. Entendeu? Então eu já desencanei de esperar alguma coisa pelo sistema. O sistema já é isso aí. Foi organizado para esses caras. Entendeu? Agora, em termos de ajudar a sociedade, a comunidade, eu preciso dar o primeiro passo. Eu também não posso perder esperança nesses caras e também não fazer nada, ficar de braços cruzados, olhar só para dentro da minha casa, para dentro da minha empresa. Eu sei que eu preciso também fazer igual a você. Buscar alguma forma de ajudar. Começa com pouco e a partir daí pode ir crescendo e tal. Mas eu penso em fazer alguma ação social envolvendo até outras pessoas tal. Para que seja algo mais duradouro. Né? Sim. Para que seja algo mais duradouro. Que não só, eu entendo o que você quer dizer. Não só dar o pão, não só dar aquilo pronto, que é importante, mas que muito é importante pra caralho. Para muitos a necessidade tá ali. É imediato naquele momento, exatamente, imediato, pô. Mas também juntar, trazer e tentar modificar a realidade dessa pessoa. Tá entendendo o que você tá falando? Entendeu? Então a gente tem que trabalhar. Porque quantos talentos estão perdidos? Eu fico pensando muito nisso, velho. Muitos. Quantos talentos são perdidos porque não tem um prato de comida? No esporte, na música, nas artes, mas na educação, na cultura, na literatura. Quantos talentos, cara, são perdidos porque não tem o que comer, não tem uma família estruturada, apanha em casa ou vê mãe apanhar, entendeu? Então, o cara nunca vai saber se ele é um excelente guitarrista se ele nunca pegou numa guitarra. E a gente... Eu vejo a escola ainda eu sei que existem todos os problemas na escola pública. Eu sei que os índices, se você for ver, ainda são baixíssimos comparado a países desenvolvidos ou até outros países em desenvolvimento. Só que eu vejo ainda uma ponta de esperança. Não, é a única esperança tá na educação. E eu vejo transformações de pessoas, de alunos que chegam assim e que se transformam e que dá um giro na sua vida, dá uma guinada na sua vida. E de repente eu vejo pessoas formadas que jamais, poxa, que legal, fulano conseguiu se formar, fulano tá fazendo uma universidade, poxa, tá fazendo faculdade. Então a gente vê ainda essa esperança. Mas é muito pouco, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente é pouco ainda. É claro que você, como professor, quando vê algo nesse sentido, fica feliz, fica orgulhoso e tal. Mas só esse fato de você ficar feliz quando vê, já é um indício de como é difícil chegar lá. Pô. Como é difícil chegar lá. Entendeu? É verdade. Muito difícil. Muito difícil. Infelizmente, pô. Muitos a necessidade. Eu mesmo acho que eu comentei com você. E outra vez que a gente conversou, que eu acho que a escola tinha que ser tempo integral. Eu acho que um turno teria que ser aplicado às matérias, como é hoje, português, matemática, ciências e por aí vai. E no outro turno ser voltado para atividades extracurriculares, vamos colocar assim. Mas que o aluno passe o dia todo na escola, praticando esporte, aprendendo música, aprendendo a jogar xadrez, tanta coisa, né, velho?
A gente tem aqui em Canavieiras, e eu converso muito isso com o William, um brother meu. E ele gosta muito de esportes aquáticos, né? E aqui em Canavieiras, pô, a gente tem mar, a gente tem rio e a gente não tem uma exploração desses talentos aquáticos que a gente pode desenvolver aqui, tipo stand-up, canoagem, natação, todos os esportes aquáticos, surf, kitesurf, tantos, pô. E a gente não vê um estímulo de qualquer tipo de governo, seja municipal, estadual, federal, para começar a captar esses talentos e aproveitar os recursos que tem aqui na cidade, aqui no município. Eu acho que se não no sistema que a gente vive hoje, se não partir do capital assim, das empresas, não sai. Eu vejo empresas aqui na cidade que patrocinam o esporte, entendeu? Eu vejo empresas que patrocinam o vôlei, o judô, mas são poucas empresas que patrocinam também nichos muito pequenos também. Então também falta um pouco dessa conscientização dos empresários também, olhar para esse lado de contribuir com a sociedade em que você está vivendo. Com certeza. Sei lá, talvez fosse um caminho. Já pensou você dava aula de matemática de manhã e aula de música à tarde? Ah, seria fantástico. Eu acho que você ia adorar. Pô. Ah, claro. Então, ou seja, eu acho que falta isso. Falta, por exemplo, entre os professores existem músicos, existem muitos talentos. Assim como eu, por exemplo, né, gosto de música, seria para mim prazeroso, eu imagino, dar aula de violão, de guitarra para os meus alunos, de manhã ensinar matemática, à tarde ensinar violão, ensinar música. Então eu até poderia estudar mais, me aprofundar mais, teria mais tempo, porque seria uma dedicação para isso, né? Seria meu trabalho, né? Mas hoje, infelizmente não existe essa liberação, né? Hoje eu dou minha aula, eu tenho que cumprir a minha carga horária nas disciplinas de matemática. 40 horas? 40 horas aula, mas na verdade são 28 aulas semanais, porque tem um período das aulas que é dedicado à questão de atividade de classe. Né? Entendi. Tem, que é chamado AC, que é o tempo que a gente gasta também para preparar as aulas. Corrigir prova. Né? Eu sei, eu tô entendendo. Que é muita prova para corrigir. E assim, você falou da questão empresarial. Eu sei que é difícil também. A gente vive uma crise financeira, questão de pandemia, epidemia. Mas assim, às vezes a gente não pode só esperar do poder público. Não, é isso. Na verdade, não dá para esperar. Não dá para esperar. Não dá. Então a gente tem que tomar iniciativa. Por exemplo, a gente está conversando sobre isso. Quem sabe disso aqui não surja algo, um projeto. Exatamente. Eu já pensei, cara, forças, um projeto. Né? Juntar forças. E de pessoas assim que não querem, por exemplo. Eu não quero me juntar para uma pessoa que tenha uma pretensão, por exemplo, fazer política. Usar disso como trampolim de política. Eu quero pessoas que querem fazer pelo bem da comunidade mesmo. Exatamente. Pô. Mas entendeu? A gente percebe. Pelo menos eu acho que eu consigo perceber quando o interesse do cara não é ajudar, é se ajudar. É se ajudar. Né? Muito assim. Você fala do projeto, aí a pessoa te anima e todo. Aí daqui a pouco você começa a vir aquela linguagem de política. Né? Vamos lá ver fulano, vamos lá conversar com ciclano. Eu falei, poxa, não, mas não tem nada a ver com questão política. Aí você percebe mas eu preciso que ele seja apresentado como... Ele só vai... liberar tal verba se ele participar ou se o coligado dele participar e coisa e tal. Então é isso. Não, claro que a gente não pode demonizar a figura do político, né? Eu acho que existem bons políticos ainda. Não vou generalizar, até porque... Você acha, mas eu não acho. Não é possível que até, não sei se você ouviu falar, um prefeito... que foi considerado o melhor prefeito. Já sei quem que vai falar.
O prefeito de Colatina. Colatina. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas Você realmente... não acha que esse prefeito fez a diferença? Ele é a exceção da regra. Então, Mas só eu não vejo mais nenhum, cara. será que não existe Outros igual a ele? outros igual a ele? Muito pouco. Então, ou seja, existe uma ponta de esperança. Quando eu vejo uma pessoa... Ele foi um cara que nos últimos tempos aí na política me fez... Eu falei, realmente eu não tava lembrado dele agora não. Será que a gente às vezes também... Eu fico pensando também... Eu não tenho pretensão política, mas talvez... Será que se as pessoas... Já pensou se todo mundo de bem... Né, todas as pessoas como eu, você... Se pensar dessa forma... O que vai sobrar pra política? Velho, eu acho... Não sei, eu não... Será que a gente não tem um pouco de responsabilidade disso? Velho, você é bem otimista, porque você passou pelo que você passou quando se candidatou a vereador. Viu como é que os caras tratam o candidato a vereador. O cara chega pedindo um dinheiro pra colocar em crédito no celular. Você acha que um cara desse aqui em Canavieira, se surgisse um cara desse, ia ganhar? Sozinho não. Mas a depender... Se, por exemplo, unir forças, pessoas que pensem dessa forma também... Se reunir e pensar algo. Ou, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de mandato coletivo. Já ouviu falar de mandato coletivo? Não. Mandato coletivo é assim, eles assinam um documento, uma pessoa é candidato a vereador. Mas, na verdade, existe ali uma associação por detrás daquela candidatura. E aquele dinheiro não vai para ele. Ele tem que ser distribuído e para projetos, e ele vai ter que prestar conta àquela associação. Existem coisas novas, diferentes, que de repente pode fazer Mas ele não é ele o vereador? Ele não pode, tipo, ganhei. Essa galera aqui que tava comigo, eu não quero nem saber mais, que eu ganhei. Porque ele, pra justiça eleitoral, é ele o vereador. Ele, se ele quiser dar um pé na bunda em todo mundo, ele dá. Então, assim, é mais um acordo isso aí. É um acordo. Mas não é, eu acho que não é válido pra... Eu não sei, eu não posso... É uma questão jurídica, eu acho que é uma questão técnica, eu não posso falar, eu também não tenho essa informação. Mas acho que é alguma coisa que a gente possa pesquisar, tentar se aprofundar, quem sabe... É difícil que tenha algo assim, que o cara ganhou, você vota no cara. Você não vota em uma associação. Mas existem coisas aconteceram já no Brasil e que deu certo, deu resultado. Não, então, mas essas coisas são exceção à regra. Entendeu? É a exceção que comprova a regra. Na minha visão, isso é a exceção que comprova a regra. Esse prefeito de Colatina é a exceção que comprova a regra. Esse cara, eu acho que aqui, não só aqui, na maioria mais de 95% dos municípios do Brasil, acho que um cara desse não teria nem chance de ser eleito. Eu acho, talvez, não sei, eu posso estar também sendo muito rigoroso e tal, mas o cidadão, em sua maioria, o cara olha assim, esse cara vai me dar o quê? Esse cara vai me pagar quanto pra votar nele? É foda isso, pô. Mas agora eu digo uma pra você. Você passou por isso, velho. Olha bem, eu passei por isso, né? Só que é o seguinte, eu tive 130 votos. Eu acho que foi uma quantidade significativa pela eleição... Aqui em Canavieras. Aqui em Canavieras, pela eleição que eu tive, pela forma como eu conduzi. Só pra contextualizar. Aqui em Canavieras, um vereador, ele consegue se eleger com mais ou menos quantos votos? Olha, a depender, porque existe a questão de coligações e tal, mudou muito a regra. Mas chegou situações que 230, 250 votos... 200 e eu acho pouco, que 300. Acho que o menos votado esse ano ganhou, acho que com 260, eu acho. Eu não tenho esse número, mas exatamente, então o que acontece? Eu fiz uma política sem dar nada pra ninguém. Então uma política limpa, falando da forma que deveria falar. Primeira vez que eu... ou seja, teve pessoas que acreditaram. Né? Você acreditou em mim. Acreditei. Então, se você saísse de novo, eu votava de novo. Então, o que acontece? Mas é muito difícil. Mas você olha pra... É difícil, cara. Mas aí que tá. A gente tem que começar... chega um ponto, por exemplo, eu posso estar sendo egoísta um pouco agora, pensando no meu lar, na minha família. Eu não sei até que ponto é egoísmo isso ou não. Mas não, pensar na família não é egoísmo nunca. Acho que não é egoísmo. Mas assim,
eu tenho também que dar uma contribuição para a comunidade. Até, vamos pensar assim, eu em Canavieiras é onde eu tenho meu emprego, meu trabalho, onde eu tenho o sustento da minha família, onde eu tiro o sustento. Não, eu tô entendendo Então, onde você quer chegar. É claro que você tem que dar uma contribuição para a sociedade onde você está inserido. Isso. É lógico. E às vezes... Mas eu não tô falando nem da pessoa em si. Eu tô falando da forma como o sistema está... funciona hoje. Entendeu? Você ganha como vereador e se só você fiscalizar o prefeito e os outros não fiscalizarem, meio que não vai muito adiantar. Quando sair a eleição, a votação para aprovar como é o nome aquela votação que os vereadores fazem no final do ano para aprovar as contas do prefeito, só você que vai votar contra e todo mundo vai aprovar. Entendeu? É isso que é complicado. Entendeu? Então, mas, bom, eu sou mais cético do que você. Você ainda tem uma ponta de esperança. Tem um pouco de esperança, né? Mas pessoas de bem, eu acho que chega um momento que tem que entrar, tem que partir para cima, né? Seja eu, seja você, né? Você já pensou sendo um prefeito da cidade? Quantas coisas você não poderia fazer bacana? Deus é mais. Né? O que você fez... Não, eu não tenho... Não. Imagine você levando a sua ideia empresarial que você tem, o cuidado e o talento que você teve. Não iam me deixar lá um mês. De fazer, por exemplo, olha os detalhes que você fez, esse ambiente, que ambiente bacana, né? Não conseguiria fazer, não iam me deixar. Você já pensou fazer algo numa cidade? Não é assim, que infelizmente... Mas esse prefeito fez... O cara tava lá capinando junto com o povo. Inclusive, eu falei... O cara lá, jardinagem, plantando, velho. Cara, eu vi as postagens dele e de pessoas postando as ações dele. E eu... tem um amigo que morou lá. Aí eu perguntei... Ele fez faculdade de medicina lá, Rafael. Aí eu falei... Eu liguei conversando com o Rafa. Falei, Rafa... Esse prefeito de Colatina, Sérgio... Porra, esqueci o nome, Meneghelli, eu acho. Não lembro. Sim. Esse prefeito de Colatina aí, velho. Eu vejo muita coisa dele nas redes sociais e tal. É isso mesmo? Ou é propaganda e tal? O cara falou, velho, é isso mesmo. Dia de domingo, o cara tá ali, ó, cuidando do jardim, cuidando da praça, cuidando das escolas. Ele prioriza as escolas e tal. Eu falei, então... Deve ser mesmo. Caramba, olha... Mas se a gente tá falando de né, velho? Mas a gente precisa usar isso como exemplo e que apareçam outras pessoas assim, dessa forma, entendeu? Não sei. Mas tomara que apareça aqui alguns. Pense nisso, quem sabe prefeito... Não pense. Doutor Vinícius. Não brinca com essa... Deus que me livre. Ô, vereador. Deus, você é doido. Então, você... vamos tentar ajudar de alguma forma... se você pensar em algum projeto... Você sai candidato, eu voto em você. Você já tentou uma vez, acho que... Já tentei uma vez, entendeu? E eu acho que a gente tem que fomentar isso na juventude. Se a gente passar esse sentimento... Que não tem jeito. Qual a esperança que meus alunos vão ter? A esperança é no buscar o seu sem esperar nada do Estado. Mas penso assim. Infelizmente, as engrenagens têm certas coisas que precisa do poder público. Não, eu não estou falando que não tem que haver Estado, mas que interfira o mínimo possível Sim, o mínimo possível. Na vida do cidadão. Eu penso assim. Porque eu vejo lá no laboratório quantas licenças... Não tô falando que não tem que haver fiscalização, não. Mas o nível de burocracia é muito grande no Estado. Grande. E a gente não vê um retorno disso. É a mesma coisa da questão dos tributos, dos impostos. É muito imposto que a gente paga em tudo. E a gente não vê retorno. Entendeu? Então... É muito difícil mudar isso, pô. Muito difícil. É difícil. Agora, eu não... Tem outros países que conseguem fazer... dar uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente com os tributos que se recebem. Isso, exatamente. Pô, será que a gente
no Brasil a gente não consegue fazer isso também. Vamos tentar acabar com a corrupção. Acabar aí. com a corrupção. E o Estado é enorme, o Estado é muito grande, pô. Primeiro Não sei quantos deputados, não sei quantos vereadores, não sei quantos cargos comissionados aí. Isso é muita gente, não imagina. Muita gente, a estrutura é muito grande, pô. Grande, e aí para manter todo mundo... É isso mesmo. É difícil, mas a gente tem que Brasil se perguntar enorme, às vezes. né, a gente velho? tem que se perguntar às vezes o que a gente pode fazer. Ou abrir os olhos, que a gente não seja candidato, mas que a gente seja uma voz, né? Aí sim. Que a gente seja uma voz. Aí sim. Abrir os olhos dessa juventude e incentivar, participar, né? Que haja mudanças, né? Que haja uma transformação e tentar mudar essa realidade, né? Essa geração que a gente já está passando, é isso que a gente está vivendo, mas a gente fala assim, e a próxima geração? Você quer que esteja com certeza. dessa forma ou quer que haja melhora? Como você que tem filhos, como eu quero que essa sociedade vai estar para os meus filhos, para os meus netos, né? Isso eu penso, cara. Penso. Porque assim, a gente vê Canavieira, vamos pro microcosmos, né, daqui de Canavieiras. A sensação é que o crescimento do tempo que eu tô aqui, a sensação de crescimento de Canavieiras é muito pequena. É muito lenta. Muito lenta. Entendeu? Eu não entendo. Claro, posso estar pecando aqui no meu comentário. Então né? a gente imagina, quer dizer que daqui a 10 anos vai... Eu não posso fazer uma análise mais robusta, mas quando eu passo assim pelas cidades, é o pouco que eu viajo. Cara, você passar ali em Ilhéus, cara, sempre em algum lugar diferente, tá se construindo. Isso. Não param não, em máquinas. Rapaz, há pouco eu não imaginei que haveria potencial para um outro mercado, que é o açaí, para ser construído. E continua assim construindo e tal. Eu queria ver esse desenvolvimento em Canavieiras, cara. Essa transformação de Ilhéus, você vê, não para. Aqui a gente não vê coisas tão mais básicas. Não vê coisas básicas, né? Imagine algo claro assim. Claro que eu não sei a dificuldade que cada governante, né, se tem, né? Não tem informações mais precisas para poder... Mas eu não entendo. Eu sei que Ilhéus tem o seu tamanho, né? Cara, eu acho que é a questão administrativa. Você acha que é administrativa? Eu acho que é má gestão. Eu não tô criticando um ou outro, não, mas eu acho que é má gestão mesmo. Eu acho que, como eu falei mais no instante, é muita gente trabalhando, muita gente empregada e você não tem a efetividade. Por exemplo, eu tenho uma empresa, microempresa. Os funcionários ali têm que estar produzindo para justificar a sua remuneração. Uhum. No Estado não funciona assim. Não há uma cobrança por objetivo, meta no final do mês. Entendeu? Então é muito solto. E é muita gente, porque é cabide de emprego mesmo, entendeu, velho? Infelizmente. É muita gente. É complicado. Então, se você não tem se você não justificar se você não justificar ali o seu salário, você tá dando prejuízo. Com certeza. E imagine quantos ali dando prejuízo ao município, ao estado, entendeu? É muita gente, pô. Então, assim, por exemplo, eu acho que dava para diminuir o quadro aí de funcionários, principalmente na parte administrativa, talvez pela metade, e cobrar muito mais dos que ficarem. Eu vejo o horário de funcionamento de alguns órgãos das 8 às 2 da tarde. Eu nunca vi isso, pô. Eu vejo coleta de lixo dia sim, dia não. Eu nunca vi isso, não. Entendeu? Como é que você tem uma cidade turística que tem barracas de praia, restaurantes, você coletar o lixo dia sim, dia não? Não tem muita lógica nisso. Então, eu acho que é gestão mesmo. Má administração da verba pública. Mas isso é o que eu acho. Posso estar errado também. Velho, nosso tempo tá chegando ao fim.
Passou rápido demais. Passa rápido, cara. Passa rápido. A gente viajou em várias coisas. Várias aqui. coisas. Bacana. Foi papo muito legal. Não sabia que seria tão descontraído, né? E foi bom conhecer. A gente conversa muito quando a gente tem tempo, mas a gente tá sempre descobrindo novas coisas, assim. Foi bom. Foi bom. verdade. Gostei muito. Eu gostei muito. Trocar também. essa ideia. E esse projeto fantástico. Vai ser um sucesso. Já é Começando, né, sucesso. velho? Começando, é. Vai ser sucesso. Pode ter certeza que, poxa, que bacana. A primeira entrevista, estava assistindo. Que entrevista de alto nível. Muito bom. O Hudson é. Muito legal, velho. Então, muita informação. E eu tenho certeza que isso aqui vai bombar. Pô, velho. Vai bombar. Não tenho muita esperança igual você não, mas tudo bem. Velho, obrigado. Obrigado mesmo. Em breve a gente chama pra fazer a parte 2. Ótimo. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Valeu. Parabéns. Obrigadão.